Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Eu te pergunto, tem como ficar triste com Jesus? Tem. O jovem rico ficou alegre ou triste? Ficou triste. Saiu triste da presença de Jesus. Quando nós nos apegamos àquilo que é material, quando nós nos apegamos às coisas dessa vida, aos prazeres deste mundo, nós corremos o risco de sairmos tristes da presença de Jesus. Porque é muito bom estar na presença de Jesus, amém? Mas ao mesmo tempo vai requerer sacrifício, vai requerer que a gente abra mão de muitas coisas, coisas que agradam a nossa carne, o nosso ego, o nosso eu interior, e que é necessário deixar para trás quando nos dispomos a seguir a Cristo. E a razão de muita gente estarem saindo tristes da presença de Jesus porque não querem abandonar, não querem abrir mão daquilo que é colocado entre a pessoa e Deus, aquilo que se mete no meio do relacionamento. Você me compreende? Mas que bom que você está feliz com Jesus, amém? Glória a Deus. Você é daqueles que permanecem felizes na presença de Jesus, apesar das renúncias, apesar de ter que abrir mão de muita coisa. A sua maior alegria é a presença de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos no culto do Boa Noite, Espírito Santo, e nós vamos nesta noite meditar sobre a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Você que não está vindo nas quartas-feiras, é um culto voltado ao Espírito Santo. E nós estamos sempre falando da unção, do poder, da graça, da presença do Espírito Santo na vida do crente. Amém? Abram as vossas Bíblias, Isaías capítulo 61. Aleluia, Jesus. Isaías capítulo de número 61. Versículo de número 1. Glória a Deus. Isaías capítulo 61. Você vai abrir no versículo 1. Aleluia. Está escrito assim na palavra do Senhor: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, que você possa nessa noite permitir que o Espírito Santo fale ao teu coração no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A unção de Deus sobre nossas vidas é que nos transforma, que nos capacita e que nos diferencia. A unção de Deus sobre a sua vida é que vai te capacitar, é que vai te transformar, é que vai te diferenciar. Amém ou não amém? Glória a Deus. Olha o que o profeta Isaías diz no versículo 1. O Espírito do Senhor Deus me ungiu. Está sobre mim e me ungiu. Há uma unção da parte de Deus.
para o povo dele. Quando nós falamos em unção, falamos em uma capacitação. Falamos em um poder sobrenatural que é liberado, que é derramado sobre a vida do cristão. Unção não se trata de emoção. Unção não se trata de arrepios ou de performance. Não. A unção é Deus sobre a pessoa, sobre o homem. A unção é o Espírito de Deus sobre o homem. Para um propósito, para uma missão. Deus não te dá uma unção, não libera uma unção sobre a sua vida para você ser a estrela, se destacar. Não. O propósito da unção é diferente. E Isaías, ele entende isso. E ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele e que o ungiu para pregar boas novas. Ungiu para libertar os cativos. Ungiu para propósito, objetivo. Amém ou não amém? Deus não unge ninguém para nada. Deus não unge ninguém para ficar estacionado, para ficar parado. Deus não unge ninguém sem propósito, sem objetivo. A unção de Deus, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Isaías reconhece isso, e o próprio Senhor Jesus, quando cita esse versículo, ele está dizendo: olha, eu também tenho, e o propósito é esse. Quem quer ser ungido por Deus aí? Agora, o grande problema das pessoas é que querem unção, mas não querem ter o trabalho. Querem a unção, mas não querem ter que pregar. Querem a unção, mas não querem ter que libertar o cativo. Querem a unção, mas não querem o propósito da unção. Toda unção traz propósito. Toda unção traz trabalho. Toda unção é para você se mover. Não é para você ficar parado. Não. Unção tem propósito, unção tem objetivo. Glória a Deus. E Deus quer te ungir, amém? Aleluia. Em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 7, quando Deus fala com Samuel, quando vai ungir Davi, ele diz assim para Samuel, capítulo 16, versículo 7: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura ou sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem o vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando Samuel vai à casa de Jessé, e ele vai procurar o ungido, aquele que seria o ungido do Senhor, Samuel se encanta com os irmãos de Davi, que eram fortes, que eram homens de guerra, homens de batalha. E Samuel acha que é um daqueles grandões. E Deus diz: Samuel, não olha para a aparência. Você vê por fora, mas eu vejo por dentro. A unção de Deus, ela está dentro. Aquilo que transparece. Aquilo que é movimento, muitas das vezes não é unção. Quantas e quantas pessoas elas simulam, elas transparecem que tem, mas no fundo não tem. Entenda isso. Nem todo mundo que está arrepiando é o Espírito Santo. Nem todo mundo que fala em línguas estranhas é o Espírito Santo. A unção, ela vai gerar em nós o desejo de cumprir o propósito. O desejo de cumprir o propósito para o qual nós somos ungidos.
Isaías entendeu isso. Eu sou ungido do Senhor, mas é para isso. Eu recebi a unção, foi para pregar boas novas. Eu recebi a unção para ser enviado. Eu recebi a unção para curar, para proclamar liberdade a quem está cativo. Unção que não gera propósito em nosso coração não é unção. É só uma emoção. A unção de Deus vai gerar propósito em nossos corações, amém? Glória a Deus. Tem muita gente que tem palco, que tem palanque, mas não tem unção. Os filhos de Jessé tinham aparência, eram formosos, mas não tinham e não eram aqueles o alvo da unção de Deus. Por outro lado, Davi, pequenininho, foi o que Deus ungiu, foi o que Deus escolheu. Amém ou não amém? Glória a Deus. Quem me compreende? 1 João capítulo 2, versículo 20. Quando João ele vai falar, se você puder abrir sua Bíblia aí, 1 de João, lá no finalzinho do Novo Testamento. Glória a Deus. 1 de João, capítulo 2, versículo 20. Mas vós tendes a unção que vem do Santo, e sabeis tudo. De onde vem a unção? Quem é santo aqui? É Deus. E João está falando com quem? Com a igreja. João está falando com o povo de Deus. Vós tendes a unção que vem do Santo, a unção não vem do homem. A unção não vem de nós mesmos, a unção vem de Deus. A unção não é nossa, a unção é de Deus. É Deus quem deposita a unção dele sobre nossas vidas, é Deus quem nos unge. E a unção vem com propósito, a unção vem com objetivo. Unção você não compra. Você não conquista unção, você recebe unção. A unção ela é entregue por Deus. Quando Atos capítulo 8, versículo 18. Um ex-encantador chamado Simão havia se convertido ao Evangelho, e quando ele vê os apóstolos pregando, anunciando a palavra, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, ele fica admirado e interessado pela unção que os apóstolos carregavam sobre si. E a Bíblia diz que ele faz uma proposta a Pedro, ele oferece dinheiro em troca da unção. Simão está querendo adquirir aquilo que Deus dá, pagando. Simão está querendo adquirir aquilo que é uma graça de Deus com dinheiro. E o que é que Pedro responde para Simão? O seu dinheiro seja para ti uma perdição, porque você está tentando comprar, alcançar o dom de Deus comprando. A unção é graça de Deus. A unção é graça do Senhor. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, mas é porque Deus age de graça e de misericórdia e libera unção sobre quem busca, quem confia, sobre quem acredita, sobre quem vive debaixo da vontade dEle. Entende isso aqui? Unção é recebida da parte de Deus, amém? Unção não se imita. Você já viu alguém tentando imitar o outro? Um cantor dublando a música do outro? Unção é diferente. Unção você carrega ela em você. Ou você tem ou você não tem. No mesmo livro de Atos, no capítulo 19, os filhos de Seva era um sumo sacerdote.
Em outras palavras, um filho de religioso, filho de alguém que acreditava em Deus. Eles viram Paulo expulsando demônios. Eles viram Paulo sendo usado pela unção de Deus que havia sobre eles, e eles vão tentar imitar Paulo. Vão tentar imitar a unção que havia sobre Paulo, de expulsar demônios, de curar os enfermos, de pregar a palavra. E eles vão tentar expulsar o demônio que está sobre alguém. E eles dão a ordem, em nome de Jesus, aquele que Paulo prega. O que aconteceu? Apanharam. O demônio saltou neles. Porque não carregava a unção de Deus. Amém ou não amém? Queridos, a igreja precisa da unção. A igreja precisa deste poder. A igreja precisa buscar em Deus. Porque não vem de homens. Vem de Deus, amém? Não vem de nós, vem de Deus. Você pode ser pastoreado pelo melhor pastor do mundo. Se você não buscar unção em Deus, seu pastor não te enche de unção. Seu irmão não te enche de unção. A unção vem unicamente de Deus. E é em Deus que nós temos que buscar essa unção. Você pode até receber a imposição de mão na sua cabeça. A gente pode até ministrar a unção sobre a sua vida. Mas só permanece ungido quem permanece na presença de Deus também. Glória a Deus. Só permanece com unção quem permanece na presença de Deus. Quantas pessoas um dia foram usadas por Deus tremendamente? Quantas pessoas um dia tiveram essa unção, esse poder, essa autoridade, mas que hoje é fantoche, é brinquedo do diabo, porque saíram da presença de Deus. E fora da presença, a unção não se sustenta. Fora da presença, a unção não se sustenta. É necessário estar na presença de Deus, amém? Porque é dele que vem a unção, é dele que vem a nossa capacidade, é de Deus. E somente dele, aleluia. Glória a Deus. E tem que haver busca, porque é no secreto que a unção é gerada. É no relacionamento com Deus que a unção é gerada em nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo 6, quando tu orares, entra para o teu quarto, fecha a porta, vai para o secreto, porque o seu Pai que te ouve em secreto te recompensará. É no relacionamento com Deus. Jesus está falando aqui de relacionamento íntimo, próximo de Deus. É no relacionamento próximo, íntimo com o Senhor, que nós somos revestidos de poder e de unção. Não fique você pensando que Deus vai te encher do nada, que do nada vai liberar. Não, tem que haver uma busca, tem que haver um relacionamento com Ele, tem que estar na presença de Deus. Logo, se você não gosta de orar, esquece unção. Se você não gosta de ler a palavra, esquece unção. Você pode ter emoção, mas se você não lê a Bíblia, se você não busca relacionamento com Deus, se você não ora, se você não se consagra, não tem como você receber unção de Deus. Ah, pastor, mas eu choro, eu me emociono quando está orando. É só emoção. Unção vem de relacionamento com Deus. Unção vem do nosso secreto com o Senhor. Glória a Deus. Quem não vai para o secreto, quem não cultiva o relacionamento com Deus, a unção não permanece.
não permanece. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. 1 Samuel 16:13, quando Samuel está lá ungindo Davi novamente. Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Glória a Deus. Quem se apoderou de Davi? O Espírito, desde aquele dia. O Espírito do Senhor se apoderou. O que é se apoderar de alguma coisa? Apoderar vem de tomar posse. Tomar posse. Um dia eu fui na loja, eu passei o cartão e eu tomei posse desse celular. Eu me apoderei dele. Era do lojista. Mas o dia que eu comprei, eu virei dono. Eu me apoderei dele. Tomou posse, eu tomei posse. Davi, quando ele é ungido, o Espírito de Deus toma posse. Tem gente querendo tomar posse do Espírito Santo, mas é o contrário. É o Espírito Santo que toma posse da gente. Ser ungido é ser do Espírito Santo. Ser ungido é entender que não é mais você. Como diz Paulo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive. O que Paulo está dizendo? Jesus se apoderou de mim agora. A minha vida não é mais minha, é dele. A minha vontade não é mais a minha vontade, é a vontade dele. O meu querer não é mais o meu querer, é o querer dele. Eu não faço aquilo que eu quero, mas eu faço aquilo que ele quer. Quem é ungido de Deus entende isso e sabe que vive para Deus e vive por Deus. Não é mais por Ele. Aquele que me ungiu se apoderou de mim. O Espírito do Senhor, Ele se ungiu Davi e se apoderou dele. Agora Davi vai viver segundo a vontade de Deus. Davi agora vai viver para fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Você quer receber a unção de Deus? Amém ou não? Olha o que você está escolhendo, porque recebeu a unção não é mais você, é Deus quem comanda. Às vezes a gente ora, venha o teu reino, é ou não é? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu. Você nem sabe o que você está pedindo. Porque que está clamando para vir o reino, está chamando para ser governado por ele. Venha o teu reino, é o reino dele vir sobre nós, governar. Amém ou não amém? Quando você pede a unção de Deus, é nesse mesmo sentido. Porque aquele que te ungir, ele vai te se apoderar também de você. Aquele que te unge, o Espírito do Senhor, ele precisa se apoderar de você. Você vai ter que compreender que não é mais você, agora é Ele. Não é mais a sua vontade, mas é a vontade dEle. Você não vai fazer mais o que você quer, mas o que Ele quer que você faça. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar a boa nova, para anunciar o Evangelho. Quando o Espírito Santo toma alguém, se apodera de alguém, é para um propósito, para um objetivo, para fazer o querer e a vontade dele. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, Davi diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. A unção é Deus te capacitando para as batalhas. Quem é ungido não está sendo ungido apenas por ser ungido, mas é para enfrentar as batalhas.
Quem tem ungido vai enfrentar luta, sim. Quem é ungido vai enfrentar luta. Quem é ungido vai enfrentar desafios. Quem é ungido vai enfrentar batalhas. Davi matou o urso e o leão. E ele reconhece: o Senhor me livrou. A unção que estava sobre Davi é que o capacitou para as batalhas. E a batalha que ele estava por enfrentar era maior do que o urso, era maior do que o leão. Mas Davi era ungido. Davi era apoderado do Espírito Santo. E quando Davi vai para a batalha com Golias, ele vai numa certeza de que a unção estava sobre ele, de que ele era ungido do Senhor. E ele estava preparado, capacitado por Deus para enfrentar e para vencer as batalhas. Glória a Deus. Quem é ungido não teme as batalhas. Batalha não para quem tem a unção de Deus. Os problemas não param quem tem a unção de Deus. As dificuldades dessa vida não param quem tem a unção de Deus. Porque ele entende: eu sou ungido, eu sou capacitado para vencer, eu sou capacitado para lutar, eu vou além, eu vou adiante, porque sobre mim há uma unção. Glória a Deus. Quem tem a unção de Deus, e diga amém. Então não se preocupa não. Confia na unção do Senhor que está sobre a sua vida. Confia no poder de Deus que está sobre a sua vida. Você é ungido e é capacitado para vencer as lutas, para vencer as batalhas, para vencer os desafios desta vida. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que pensa que a unção é para trazer conforto para a vida dela. Não, a unção é para trazer confronto. Quem é ungido é confrontado. Quem é ungido é confrontado. Não, pastor, mas está tudo tranquilo. É aquele negócio: eu não mexo com o diabo, ele também não mexe comigo. Está errado, está faltando unção. Porque quem é ungido de Deus não é para conforto, é para confronto, é para batalha. Amém? Glória a Deus. E não tenha medo, porque Deus não te ungiu para fugir das batalhas. Deus te ungiu para você lutar e vencer. Deus te capacitou, não foi para você fugir. Não, é para você enfrentar. Ele te unge para você vencer. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. São os gigantes que revelam quem é ungido. São os gigantes que revelam quem é escolhido. Quem revelou a unção de Davi foi o Golias, o menino que enfrenta o gigante que vence. E ele não venceu por outra coisa, senão pela unção de Deus que estava na vida dele. Glória a Deus. Então não fica preocupado com a luta grande, não. É a luta grande que vai revelar se você tem unção ou não. São os gigantes dessa vida que revela se eu sou ungido por Deus ou não. Amém? O Golias revelou para Davi que Davi revelou para todo mundo que Davi tinha unção, que Davi era escolhido de Deus. E assim é com a gente hoje. São as lutas que a gente enfrenta que revela a unção que está sobre nossas vidas. É o problema, é o nível de luta que revela o nível de unção que eu tenho na minha vida também. O nível de poder que há sobre mim, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Pastor, de uns tempos para cá parece que a luta aumentou, parece que a guerra aumentou. Aumentou não, filho. É porque a unção também aumentou na sua vida. Porque quanto maior é a unção, maior vão ser as lutas. Quanto maior o nível de unção que você carrega, maior também vai ser os níveis das lutas que você vai vencer. Amém ou não amém? Sabe, é como no jogo. Quanto mais você vai avançando de fase, mais difícil vai ficando. Assim é a vida do crente. Quanto mais unção ele busca, mais unção ele recebe, as lutas também vão crescendo. Mas não é para você se preocupar, não, para você entender. Você precisa continuar buscando unção para continuar vencendo
as batalhas, continuar vencendo as lutas. Glória a Deus. Porque é a unção que vai nos diferenciar. A unção ela é um marco na nossa vida. Se você olhar a sua vida para trás, você vai lembrar do tempo que você não era ungido de Deus. Que tudo te abalava, que tudo te abatia, qualquer luta que vinha te botava no chão. Mas vai chegar um momento na sua vida que você vai perceber que a partir daquele momento as coisas começam a mudar. Que as lutas já não te param mais, que os desafios já não te param mais, que você continua e continua e continua, porque você agora tem a unção de Deus na sua vida. A unção nos diferencia. Você conhece o crente que é ungido do crente que é emocionado, do crente que tem unção, do crente que tem só emoção. Porque a unção de Deus, ela traz essa diferença na nossa vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. E Davi é o melhor exemplo disso. De alguém que após a unção se torna diferente. Se torna capacitado a vencer urso, a vencer leão, a vencer gigantes. E a unção de Deus sobre a sua vida é que faz essa diferença. A sua vida antes de receber a unção, antes de conhecer a Cristo, antes de se entregar para Jesus, era uma coisa. Agora depois disso a sua vida passou a ser diferente. Porque há uma unção nova sobre a sua vida. Glória a Deus. Há uma unção nova sobre você. E você já não vê as coisas como você via antes. Você olha a luta agora como uma oportunidade. Você olha agora os problemas como uma oportunidade, como um trampolim na sua vida. Aquilo que te abatia já não te abate mais. Aquilo que te desmotivava já não desmotiva mais você. Porque você agora tem uma unção, você agora é diferente. Amém ou não amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 41, versículo 38. Se você puder abrir a sua Bíblia, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 41, versículo 38. Olha o que diz a palavra do Senhor. Perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais. Está diferente? Está diferente um pouquinho, né? Acaso acharíamos um homem como este, está falando de quem? De José, em que haja o Espírito de Deus? Olha aqui, um incrédulo olhando para um homem e reconhecendo que sobre aquele homem há o Espírito de Deus. É a diferença que a unção faz na sua vida. Faraó era crente? Não, idólatra, do mais alto nível. Mas está olhando para José agora e está perguntando se por acaso nós conseguiríamos achar um outro homem em que haja o Espírito de Deus como esse. Faraó está reconhecendo que há uma unção sobre a vida de José. Há uma diferença naquele homem. Deixa eu te perguntar, você é diferente hoje? Ou você é o mesmo? Você é diferente hoje? Ou lá atrás você comprava e não pagava e continua comprando e não pagando depois de crente? Você mentia e depois que aceitou Jesus continuou mentindo? A unção traz diferença. Quando você chega nos ambientes, as pessoas te reconhecem como homem de Deus, como mulher de Deus. Porque crente tem um negócio, né? Quando entra no lugar, a pessoa diz que é crente. Crente tem jeito de crente, tem cara de crente, anda como crente. Por quê? Porque a unção traz
Diferença. Se eu continuo do mesmo jeito que eu era lá atrás, tem alguma coisa errada. E não é com Deus, é comigo. Está faltando unção para trazer diferença. O faraó olha para José e pergunta: será que a gente acha outro homem igual a esse? Será que tem um outro homem igual a esse em que age o Espírito do Senhor? O faraó está reconhecendo a unção do Espírito de Deus que há sobre a vida de José. Ei, você é ungido, mas essa unção não pode ficar escondida. As pessoas têm que olhar para mim e para você e perceber a unção de Deus, perceber a presença de Deus, perceber o caráter de Deus em nossas vidas. Não é só dizer eu sou crente, eu sou da igreja, agora eu sou de Jesus, e as pessoas olham para você e falam assim, tá do mesmo jeito. Tem uns que até piora depois que vai para a igreja. Falta unção, falta intimidade, falta relacionamento, falta vida com Deus. José é reconhecido pelo faraó como alguém que tem o Espírito Santo. Olha que maravilha, já pensou? Todo lugar que a gente chegar, as pessoas olharem, esse cara aqui tem o Espírito Santo. Essa mulher aqui é cheia de Deus. Essa mulher aqui é uma mulher de Deus. Amém ou não amém? A unção de Deus na sua vida é para isso. É para te diferenciar. Sabe? É como a placa do carro. Cada carro tem uma placa, é ou não é? Diferente. Pode ser até o mesmo carro, o mesmo modelo, a mesma cor, mas a placa é diferente. Assim é o crente. Assim é o cristão. Você tem uma placa nova hoje, amém? Você usa o mesmo corte de cabelo, o mesmo óculos. Você não mudou fisicamente, mas a presença mudou. O que você carrega agora é diferente. Você agora é identificado pela presença que você carrega, que é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém ou não amém? Glória a Jesus. Quem tem a unção, quando chega, o ambiente sente. O ambiente é tocado pela presença de quem anda cheio de Deus. Glória a Jesus. Isso é diferente, amém? Para a gente fechar, a unção ela precisa ser preservada. Pastor, eu perco a unção, perde. Não, pastor, ungido uma vez, ungido para sempre. Vai nessa. Olha o que diz Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito. Por que eu não devo entristecer o Espírito Santo? Não entristeçais o Espírito. Quem é que te unge? Quem é que libera unção? Quem é que se apodera de você? E por que é que Paulo vai dizer não entristeça o Espírito Santo? Você tem filho? Você já deu um presente para o seu filho? E no momento da vida o seu filho te entristeceu? E você disse, dê cá o presente, está de castigo, não vai usar mais o celular. Me deu o controle da TV que a partir de hoje não tem mais televisão. Você desobedeceu, você me entristeceu, vai ficar de castigo. Aí você entristece o Espírito Santo. O que é que ele te deu? Dê cá minha unção. Me entristeceu, me envergonhou, não cuidou, não preservou aquilo que eu te dei. Davi diz no Salmo 51, versículo 11, se Davi falou é porque acontece, pode acontecer. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Se Davi está falando é porque talvez ele viu alguém que foi lançado fora da presença de Deus. Sansão. Está bem aqui, é o próximo, bispo. O bispo leu meu esboço. Se Davi está falando para Deus, diga, Deus, não me lance fora da tua presença e nem retire o teu espírito de mim, porque alguém, certamente, que Davi conheceu, que foi lançado fora da presença e que perdeu o espírito, perdeu a unção. Então, a unção, se não é preservada, você perde.
Quantos homens de Deus ungidos, uma bênção, que pregava e que orava e que milagre acontecia e que hoje estão estacionados. E muitos se desviaram, estão fora da presença de Deus. Perderam a unção, perderam a presença, perderam o Espírito. A unção precisa ser preservada. Estou terminando. Só citar Sansão agora. Juízes 16, 20. E disse ela, a Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. Porém ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão brincou com Deus. Sansão brincou com a unção que havia sobre ele. A unção de Sansão não era para fazer joguinho com Dalila. A unção de Sansão não era para se dar bem com Dalila ou com as Dalilas da vida. A unção de Sansão era para um propósito. Era para cumprir o chamado de Deus na vida dele. Mas ele brincou e Deus se retirou dele. E o pior, ele nem percebeu que Deus já não estava mais ali. Ele nem percebeu que já havia perdido a unção. Ele nem percebeu que Deus já havia se afastado dele. O problema não é cair, o problema é não reconhecer que Deus se afastou de você. Porque tem muita gente caída que acha que Deus ainda está com ela. Tem muita gente que deixou de congregar, que se desviou e que lá no mundo acha que Deus está com ela ainda. Não, eu estou afastado, mas eu estou com Deus. Não, eu não estou mais indo para a igreja, mas eu estou com Deus. Não, eu estou pecando, mas eu estou com Deus. Está igual Sansão. Está brincando, mas eu estou com Deus. Estou me divertindo, mas eu estou com Deus. Quando precisou da unção, cadê a unção? Já tinha ido. Preserve a unção do Senhor que é sobre você, amém? Preserve a unção que é sobre a sua vida. Não perca a unção. Se tem algo que você tem que orar todo dia, é para Deus te dar unção e para você preservar essa unção. Amém ou não amém? Que nós não sejamos como Sansão, mas que nós sejamos como Davi, que se preocupava em manter a unção, em não se afastar do Espírito Santo, que se preocupava em pedir a Deus para não retirar o Espírito dele, para não lançar ele fora da presença. Fica de pé em nome de Jesus. Eita. Amém. Amém? Vamos apresentar essa criança para Jesus. Aleluia. Qual é o nome dela? Flor de Lis. Glória a Deus, é forte. Amém, Jesus. Glória a Deus. Estenda suas mãos aqui, igreja, em nome de Jesus. Vamos apresentar a Flor de Lis ao Senhor. O pai Fagner também, em nome de Jesus. Pai, nós entramos em tua presença nesta noite, Pai, para apresentar ao Senhor, meu Pai, a vida, meu Pai, da Flor de Lis, meu Pai, a vida do Fagner também, Senhor. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, a tua palavra diz: consagre ao Senhor os teus planos e eles serão bem-sucedidos, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor, Pai, os planos do Fagner, meu Pai. Queremos consagrar ao Senhor, meu Pai, a vida da Flor de Lis, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, que ela seja uma bênção em tua presença, em tuas mãos, ó Pai. Deus, abençoa os caminhos dela, meu Pai eterno. Em nome do Senhor Jesus, prepara para ela, Pai, um futuro de bênção, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que ela possa ser, meu Pai, o orgulho do pai e da mãe, Senhor, para a glória
do teu santo nome, Pai. Nós abençoamos a Flor de Lis nesta noite, Pai. Abençoamos o Fagner, meu Pai. Dê a ele graça, sabedoria, meu Pai, para conduzir, meu Pai, para orientar a Flor de Lis, ó Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Nós os abençoamos nessa noite como igreja do Senhor, Pai. Libera unção sobre eles para a glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, princesa. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos ao Senhor nesta noite, meu Pai. Nós agradecemos a Ti, Pai, porque nós entendemos, ó Deus, que o Senhor tem liberado unção sobre nossas vidas, ó Pai. Porque nós compreendemos que a unção não vem de nós mesmos, Pai. É graça, é dom do Senhor, meu Pai. Deus, que a sua igreja possa também ter essa compreensão, Senhor, de que a unção vem do Senhor, meu Deus. Que a unção do Senhor sobre nossas vidas, ó Pai, é para um propósito, é para um objetivo, Senhor. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa que está aqui nessa noite, Pai, que ela possa entender o propósito do Senhor na vida dela, meu Pai. Que assim como Isaías entendeu o propósito da unção, Senhor, e cada um de nós possamos entender também, Senhor, o propósito da unção do Senhor sobre nossas vidas, ó Pai. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, não nos deixa ficar parados, Senhor. Não nos deixa ficar de braços cruzados, ó Pai, porque essa unção precisa ser usada, Pai. É para o trabalho, meu Pai, é para fazer a Tua vontade, para cumprir o querer do Senhor, meu Pai. Ah, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo, Pai, possa se apoderar de cada um de nós, ó Pai, que nós venhamos entender, Pai, que não é a nossa vontade, mas a Tua vontade, Senhor. Ah, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, unge o Teu povo com a Tua presença, unge o Teu povo com a Tua unção preciosa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nos incomoda, Senhor, a buscar a Tua presença, Pai, nos incomoda, Senhor, a cultivar um relacionamento com o Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Que a sua igreja, Pai, seja uma igreja ungida e consagrada ao Senhor, meu Pai, no nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, levanta as suas mãos e diga: meu Deus, em nome de Jesus, libera sobre minha vida a cada dia a unção do Senhor. Me unge, Senhor, para fazer o Teu querer. Me unge para cumprir o Teu propósito em minha vida. Diga: Pai, em nome de Jesus, que a sua unção me capacite, que a sua unção faça a diferença em minha vida. Diga: meu Deus, e que eu possa preservar a Tua unção sobre minha vida. Diga: Pai, em nome de Jesus, não retires a Tua unção de sobre mim, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta a sua mão direita para o céu, diga: Espírito Santo, obrigado pela Tua presença. Diga: Senhor, eu Te agradeço, porque nessa noite eu creio que o Senhor ministrou ao meu coração. Diga: Pai eterno, em nome de Jesus, que a Tua unção permaneça hoje, agora e sempre sobre a minha vida, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, abençoa o Teu povo, leva o Teu povo em paz, em segurança, conduza cada um, Senhor, debaixo, meu Deus, da Tua vontade e do Teu querer, em nome de Jesus de Nazaré. Você que crê e recebe, diga amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Aleluia. Enquanto a gente canta uma canção, a gente vai fazer uma fila, vai passar aqui, vai pegar a botijinha com azeite, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Isso, pode ir passando. Pega em nome do Senhor Jesus. Receba a unção sobre a sua mão, para a glória de Deus. A unção que vem do trono, derramada como ouro. Aleluia. Fortalece o meu homem interior. O poder do Santo Espírito Foi obra de amor.
mergulhando-me nos rios de tua glória. A unção que vem do trono, derramada com ouro, fortalece o meu homem interior. O poder do Santo Espírito flui em onda de amor, mergulhando-me no rio de tua glória. Quero águas vivas de tuas fontes, Senhor. Sacia na sede das águas do teu amor, das águas do teu perdão, das águas da tua